O assunto de hoje é sobre transformação no conjunto dos números racionais. Vamos aprender a transformar decimal em fração. Eu sou Dulcilene Silva e esse é meu canal. E se você não for inscrito, inscreva-se. Quero transformar 0,8 em número fracionário, né? Transformar ele em uma fração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quantas casas decimais esse número tem. Esse aqui, no caso, ele tem uma casa decimal. Então, na nossa fração, na parte de baixo da nossa fração, a gente vai colocar potências de 10, 10, 100 mil e assim vai. Na parte de cima é o número normal. Então, 0,8, sem vírgula, sem esse zero adicional, é só o 8. Aí, na parte de baixo, para cada casa decimal, a gente associa um zero. E depois coloca um 1 para completar. Então, fica 8 sobre 10. E como é fração, a gente tem que simplificar até não poder mais. Achar um número que divida em cima e embaixo. Nesse caso, seria o 2. Aí 8 dividido por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, o número 0,8 veio da divisão do 4 por 5. Agora vamos transformar o 0,25. 0,25 é um número que tem duas casas decimais, ou seja, dois números à direita da vírgula. Tá? Para transformar em cima, novamente a gente escreve o número normal, sem vírgula, sem zeros adicionais. Então é simplesmente o número 25. E embaixo a gente vai associar um zero para cada casa decimal. Tá? Duas casas decimais, dois zeros e um 1 para completar. Aí depois a gente vai dividir, simplificar, ou seja, achar um número que divide em cima e embaixo até não poder mais. Então, se o número terminou em 5, ele dá em 5 e 0, dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5 e 100 dividido por 5 é 20. Aí terminou em 5 e 0, dá para dividir por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1 e 20 dividido por 5 dá 4. A gente poderia ter dividido direto essa fração 25 sobre 100, poderia dividir direto por 25, porque 25 dá para dividir os dois, tá? Não é necessário dividir por números primos, você divide por um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, eu comecei dividindo por 5, mas eu poderia dividir direto por 25, tá? Então, se você for bom na tabuada, divide direto. 0,308 ou 308 milésimo. Aqui a gente tem três casas decimais, né? Três números à direita da vírgula. Transformar em fração, em cima fica o 308 e embaixo vai ser um zero associado a cada casa decimal. E 1 para completar. E depois a gente simplifica. 308 e 1000 dá para dividir por 4. A regra do 4, quem não sabe ou não lembra, é você olhar os dois últimos algarismos. Aqui, ó, em cima os dois últimos é 8 e embaixo os dois últimos é 0. Se esses dois últimos algarismos estiverem na tabela do 4, então o número inteiro dá para dividir por 4, tá? Então na tabela do 4 tem um 8 e tem 0. 308 dividido por 4 dá 77 e 1000 dividido por 4 dá 250. 77 e 2250 não dá mais para simplificar, então a conta acabou aqui, tá? Então, para cada casa decimal, a gente associa um zero no denominador, ou seja, na parte de baixo da nossa fração, tá? Se eu tiver uma casa decimal, um zero. Duas casas decimais, dois zeros. Três casas decimais, três zeros, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Quem está estudando para a prova ou para fazer alguma atividade que a professora passou. Se ajudei, deixe o seu joinha e não esquece de se inscrever no meu canal.